Olha, eu acho que eu seu nome lá em casa desde 2017, porque meus pais. Você tinha quantos anos em 2017 eu tinha 9. Porra, cara. Eu tenho 17 anos. E porque meus pais participaram do meu fórum e tal. E esse ano eu vim sozinho pra ver você. E ver você. Tá bom, hein? E aí, o que eu posso ajudar? Cara, eu fiquei com uma dúvida. Tipo, você é um cara que já passou muita coisa na vida, tem muitas experiências. E eu gostaria de saber que conselho você tem para dar para mim de 17 anos. Alguma coisa que vai implementar algo novo na minha vida. Nossa, tem tanto conselho. Mas deixa eu fazer um conselho mais contextualizado. Qual que é o seu objetivo no momento, nesse contexto de business? Você está aqui por motivo de aprender marketing digital, alguma coisa. Qual que é o seu objetivo fixo? Meu objetivo Seu concreto, perdão. concreto é conseguir alcançar, sem ser aquele clichê de falar liberdade financeira, mas a minha faixa preta seria morar nos Estados Unidos, com liberdade. Então tá bom. E você acredita que então quando você veja a sua faixa preta, seu sonho seria morar nos Estados Unidos? Sim, resumindo. Dá para morar nos Estados Unidos sem dinheiro, porque tem muita gente. Não há nada de errado com isso, né? Eu morei muito tempo fora. Mas assim, seu objetivo é fazer dinheiro em marketing digital ou morar nos Estados Unidos? Ou no contexto de negócios digitais, qual que seria o objetivo? Claro, não para morar nos Estados Unidos. Eu quero ainda virar um expert em algo para poder vender isso para as pessoas e poder ajudar as pessoas em algo. Eu ainda não tenho esse conhecimento. Correto, né? Então tá bom. Então, o conselho que eu daria para você é ter um objetivo concreto e mensurável. Por exemplo, o objetivo poderia ser candidatos, chegar à faixa preta, isso é fazer 2 milhões por ano. É diferente de ficar expert em algo. Porque você consegue fazer faixa preta, isso é, fazer mais de 2 milhões por ano, sem ser um expert. Quer ver? Vamos ver se tem alguém aqui que é faixa preta, faz 2 milhões por ano e não é um expert? Não fala. Então, você não precisa, entendeu? E tem alguém que é faixa preta que é expert também? Eu vou chutar que é o seguinte: 60% dos meus alunos que chegam à faixa preta, eles não são experts. Porque quando você aprende isso, você passa a ser um sócio com potencial muito forte de uma pessoa que não sabe fazer. Então, nesse primeiro momento, o conselho que eu daria para você é: bom, tem um objetivo fixo. Se a faixa preta, se a faixa preta é o objetivo, você precisa ser expert. Não quer dizer que você nunca vai ser expert. Você não precisa ser. Você pode. Agora imagina que isso é uma condição negociável, você só vai gostar da faixa preta, só vai aceitar aqueles 2 milhões por ano se você for expert. Você aceita sim? 10 milhões na conta, Por ano. por ano. É diferente, tá? Pode ser por mês também, não tem problema. Então, nesse outro processo, qual é o seu plano para chegar lá? Tem um plano, tá? Tem um plano. Bem que dá. Não quer dizer que você vai acertar data. Mas tem um objetivo claro e um plano. E se você não tem um objetivo claro e plano, segunda-feira você tem que toda. E essa é a minha provocação para vocês e para o Miguel. Aquele que pergunta o tempo inteiro faz a seguinte pergunta para você: isso que eu estou fazendo hoje me leva mais perto da faixa preta ou mais longe da faixa preta? Aquele que se pergunta quando, gente? Uma vez por semana? Não. O tempo inteiro. Né?
inteiro. Todo dia você tem que se perguntar: isso que eu estou fazendo me leva mais perto da faixa preta ou mais longe da faixa preta? Então amanhã, segunda-feira, quando um paralelo acabar, você vai estar fazendo um monte de coisas que te levam para a faixa preta. O que você fez ontem que te leva para a faixa preta? Só vou fazer esse exercício aqui, não está brincando, tá? Ontem foi quinta-feira. Ontem você fez. O que você fez ontem? Ontem, como os alunos nesse evento, eu rasguei minha cabeça. Passou bem, né? E antes de ontem? Antes de ontem, Didaticamente acabou. O cara raspou a cabeça, como é que eu tô? Antes de ontem, o que você fez? Qual que foi? joguei videogame. Total. E aí você pode pensar, jogar videogame, dependendo do contexto, tem gente, olha só, eu tenho um aluno que fez, ele vai mostrar R$800 mil em um orçamento ensinando pessoas a jogar simulador de carro. Eu vou mostrar, vai estar mostrando até vídeo. Então, assim, videogame não necessariamente está errado, se tiver no contexto que é o você é o expert. O cara ensina homem grande a ficar dirigindo simulador de carro, que é puro videogame de Fórmula 1. Ele fez quanto, gente? R$800 mil. Não me engano, deixa eu anúncio nos homens. Eu sei disso que está plástico. Olha que louco. Eu costumo dizer que ele fica ensinando os homens a andar de carro de controle remoto. Mas, brincadeiras, né? Você entendeu que videogame pode ser certo, pode ser errado? Sim. Tá, mas vamos supor que videogame provavelmente não é a escolha certa para você. O que seria a escolha certa? O que te levaria mais a faixa preta? Porque aqui você vai ter escolhas. O que seria a escolha certa? Eu acho que talvez ler mais. Não. Porque ler mais não necessariamente. Aí as pessoas falam: meu filho, você tem que ler muito. Ler cultura. Pergunta quantos livros eu li nos últimos 3 anos. Quantos livros você leu? 0. Eu li 0 livros. A minha vida está muito bem obrigada. Não quer dizer que eu nunca li livro, tá? O último livro que eu li 6 vezes. O último livro que eu li foi o livro chamado Ideias de Paulo. Aí o anterior foi Hábitos Atômicos. Li 8 vezes. 8 vezes. Mas faz muito tempo. E são livros muito bons. Mas ler livro não te leva necessariamente a faixa preta. Principalmente se você lê mais. É uma masturbação mental. Você entende o que é masturbação? Isso você sabe responder, né, seu safadinho? Pois é, a gente entende essa parada, né? Mas, ó, tem livro que entende mais que você. Tá. Então, o que acontece? Depende do livro. E eu não acho que o livro é o primeiro caminho, não. Tem caminhos muito mais eficientes, mas é o melhor que jogar videogame. Dá outro. E, cara, eu tô falando isso que você tem 17 anos, até fazendo um pequeno humor aqui, por motivo de idade, sabe, gente? Para deixar um pouco mais leve essa coisa, às vezes eu uso essa ferramenta de favor, é normal. Mas galera mais velha lá está fazendo a mesma coisa, galera mais madura está a mesma coisa também, então um monte de coisa que já perdeu o tempo com isso. Mas vamos lá, o que poderia ser uma coisa mais eficiente? Eu acho que então talvez agir mais. Agir mais do que especificamente? Em vez de ficar procrastinando, por exemplo, ir atrás de um produto na Hotmart, eu pegar o produto e realmente anunciar ele e testar. Talvez, tá? O que eu quero seguir, depende da metodologia que você está seguindo, qual metodologia que você está seguindo no momento? Eu acho que é a sua. Tá. Não sou que estava, mas tá, existe uma metodologia, por exemplo, a forma de pensamento. Se eu te fizer 25 perguntas sobre a forma, você acha que você vai responder elas? Você acha que você é mais feliz do que está lá? Se eu fizesse uma prova, você passaria no concurso? Acho que não. Então, cara, você tem uma metodologia, um passo a passo, um GPS que te leva lá. Existem várias, você pode escolher a sua, na hora que você quiser, depois escolhe uma para casar, tá? Mas quando você casar, você vai lá e vai respirar aquilo. Você vai respirar aquilo. Então tem várias maneiras de respirar aquilo. De
diferentes métodos, estudando a metodologia, é uma maneira. Se você assistir uma vez, se você tirar 10 em alguma coisa, vai todo mundo tirando 10, todo mundo assistiu a aula, que revisava a aula, que anotava a aula, que fazia, então estudar com intenção aqui. Esse é o primeiro momento. Outro momento, se faixa preta é uma coisa que você aspira, eu entrevistei 115. Se você começar a ver uma entrevista dessas por dia, vai demorar 115 dias para você, sem pular nenhum, para você ver que nessas entrevistas eles falam que eles acertaram e que eles erraram. Você vai, depois de 115, 200, aí você pode começar a rever elas, não sei se de repente até lá eu já vi mais, tem muitos do 6 e 7, tem 400 do 6 e 7. Então, todo dia assistir uma dessas, pelo menos. Vai dar uma volta com um cachorro, não precisa ser na frente do computador, senão vai dar uma volta, vai andar, vai para a academia, vai assistindo, vai mentalizando. Se você medir seus hábitos, eu digo que é você. Se você tem um hábito de estudar fórmulas, 3 horas por dia, estou falando isso porque você quer. Mais aí você encaixa mais um podcast faixa preta, ou um faixa marrom, dependendo da época do negócio. Um por dia. Mas uma vez por dia, eu respondo perguntas desse jeito assim, de freestyle no Instagram. Todo dia, quase todo dia, tá, gente? Se for a sangue, às vezes eu estou no dia ruim, eu não respondo. Não, antigamente eu fiz isso por 1000 dias, teste, hoje em dia eu me deu luxo de hoje não, entendeu? Mas é raro, assim, raro, mas acontece. Mas assim, quase todo dia, se você ter uma interação como essa, depois de 100, 200, 300, você vai entender como eu penso aos 17 anos. Eu começo a desenvolver isso aos 33 anos. Você tem uns 20 anos, uns 15 anos na minha frente. Eu penso se eu tivesse aprendido isso em 17, eu enfim, colocar, daqui a pouco, tudo que sai da minha boca, você já consegue completar. A mentalidade está lá. Você tem o domínio da técnica. E aí o que acontece? Você está aprendendo os peixes cedo, você não tem os vícios que eles têm, você não tem um pouco pequeno conforto. Qual que é o problema? Qual que é a vantagem disso em relação a eles? A desvantagem deles é que eles já tiveram sucesso, os desgraçados. Então eles vão ficar na zona de conforto, vão ficar negativando. Mas isso aqui, mas a internet você não tem sucesso nenhum, nada de errado, tá? Mas assim, você tem 17 anos, meu. Deve estar morando com os pais. Pois é, brother, esse é o seu maior coisa, você não tem nenhum vício, você não tem sucesso, você não tem zona de conforto. Aos 21 você já pode dar milionário. Aos 21 você já pode os recordes de 6 e 7 de idade que a pessoa fez, né, não foi o pai que fez, 17 anos está entrevistado, tá? O menino estava focado, o menino sacou isso, o menino entendeu que tinha uma metodologia, o menino respirou fora do lançamento, assistiu todos os slides, eventualmente começou a entrar na cabeça dele, daqui a pouco completado minhas frases, fez o 6 e 7, e aí depois entregou o pai pediu demissão, e agora é funcionário dele. Mais ou menos, né? Porque ele controla a conta de banco. Mas assim, muito louco. Pegou outro menino da sua idade, que quando fez 6 e 7, na sua idade, eu acho que era 18, mas ele não tinha nem conta de banco. Sabe onde ele botou o dinheiro? Na conta. Sabe o que ele comprou com o primeiro dinheiro do 6 e 7 dele? Engraçado. Videogame. As prioridades. Mas enfim, a grande sacada é foco. E você não precisa ficar do teu lado, só respirar 107 vezes quando pode almoçar, depois quando tomar um sorvete com os amigos, de vez em quando faz uma academia, de vez em quando vai no Netflix, vê uma série. Estou falando assim, mas 80% são os seus hábitos, que é aquilo que você está consumindo, que nem aquilo que já veio. Eu acho que essa é a sacada que eu gosto a pensar, não só para você, e para você, a sua vantagem de você ter sucesso na vida ainda, que é a desvantagem deles, que são as zonas de conforto. Tá bom? Mas a vantagem deles é que eles já comeram o pão que já almoçou. Eles sabem o que é a vida sem o 6 e 7. Isso dói às vezes internamente. Você ainda não sabe disso. Você ainda não comeu o pão que já almoçou. Esse é um problema, tá? Você tem menos vontade. Você não está com os filhos ali para dar comida ou não. Ou você não é uma mãe que está passando tempo, os filhos estão crescendo e você não está vendo elas. Você tem a boca que eles têm. E eles não têm a razão de controle. Então, se eu fosse resumir tudo isso, qual que é a minha sacada, tá? Segue a metodologia, te leva onde você quer.
Faça isso consumindo metodologia e assistindo podcasts, por exemplo, de pessoas que erraram e aceitaram. Então você segue, escutando o que o professor está falando, mas escutando também o que os alunos do professor está falando, eles aceitam. Faz isso em uma rotina. Bota tempo para isso. Se você quiser ir muito rápido, antes de 18 para 17, respira isso por muito tempo. Aí você vai chegar lá. Muito obrigado, Érico. Uma salva.